De errar, não dá para corrigir. Um deles não tem amanhã na competição. A briga pelo título desta competição nacional, por uma vaga na Libertadores, tudo isso está em jogo a partir de agora. Todo de branco, Clube Atlético Mineiro, com a sua camisa hoje com o preto mais destacado, o Esporte Clube Corinthians Paulista. O Corinthians tenta o 4º título da Copa do Brasil, continuar caminhando para isso. O Atlético não chegou ainda a uma decisão, busca o seu primeiro título. Personagens importantes em campo. O Tardelli veio lá de Singapura com a seleção e tá no jogo. Gil e Elias não. Bola em jogo para você ligado na Globo. É hora de se ajeitar, torcer. E se você não é nem Corinthians nem Atlético, de acompanhar o que promete ser um jogo bem eletrizante, bem movimentado. O Atlético tem um histórico grande, principalmente na Libertadores do ano passado, de buscar resultados que pareciam impossíveis e hoje tem uma tarefa dura. O Corinthians pode perder por um gol de diferença. Se o Atlético fizer 2-0, leva para os pênaltis. Para o Atlético se classificar no tempo normal, precisa de uma vitória por 3 gols de diferença numa matemática simples. Primeira jogada do Atlético, o Marcos Rocha tentou tirar, a bola caprichosamente tocou na bandeirinha de escanteio. Vem o primeiro tiro de canto do Corinthians, a cabeçada para dentro da área, a bola passa perigosamente e vai embora pela linha de fundo. Vamos conferir como está escalado o Atlético, o time da casa, jogando hoje no Mineirão, assim definido pelo técnico Levir Coupe. O Atlético Mineiro para esta partida decisiva da Copa do Brasil. O goleiro Vitor, número 1. Na defesa, 2, Marcos Rocha. O zagueiro 6, Ed Carlos, 35, Gemerson. Douglas Santos, 94, ao lateral pela esquerda. 8, Leandro Donizete. 23, Dátulo. 17, Guilherme. 27, Luan. 9, Diego Tardelli. 13, Carlos. O time do Levir, que vai para o campo de ataque. Vem buscar o Diego Tardelli. Jogou na China contra a Argentina, depois jogou em Singapura contra o Japão, ontem de manhã no horário brasileiro, e já está em campo pelo Galo. Bola cruzada e o goleiro Cássio fica com ela. Primeira tentativa do Atlético, ela ficou fácil para o time do Corinthians. Confira aí como Mano Menezes manda o Corinthians para enfrentar o Atlético de Tardelli. Mano escala o goleiro Cássio, número 12. A defesa, 35, Fagner. 28, Felipe. 23, Anderson Martins. 6, Fábio Santos. Guilherme Andrade continua no meio, número 15. Ao lado do Bruno Henrique, 25. Olha o Malcom tentando a jogada e bateu para fora. Renato Augusto, 8. Petros, 40. Guerreiro de volta com a 9. O time do Mano Menezes. Bruno Henrique, Guilherme, Petros, Renato no meio, o Malcom e o Guerreiro na frente. Guerreiro que esteve com a seleção peruana nessas datas da FIFA, mas ele só jogou um, dos 2 jogos do Peru, então chegou mais cedo para usar a camisa 9 do Corinthians. Vem aí o segundo escanteio corintiano. Primeira conversa ali do Leandro Voaden, o árbitro do jogo. O escanteio cobrado. Renato Augusto bateu, a bola viajou, ficou viva ali dentro da pequena área. Tenta mais uma vez o Felipe, ajeitou na entrada da área. O Petros, o bloqueio atleticano funciona. Voltou a bola para o Renato. Dá uma gingada ali na frente da marcação. Tenta escapar do Marcos Rocha. Voltou e voltou. Ajudou o Marcos Rocha, na verdade o Leandro Donizete conseguiu afastar, mas o time do Atlético estava todo encolhido. Bruno Henrique errou o passe. Olha o pique aí do Diego Tardelli, dominou com o braço direito, me pareceu. O juiz, a ele não pareceu. Ele viu é falta em cima do Diego. Eu tive uma impressão de que a bola bateu no braço do Diego Tardelli. Bateu. Vou começar então com o nosso time de comentaristas, com o Leonardo Gaciba, de olho aí no Voaden. Isso aí foi bola na mão, mão na bola, Gaciba, boa noite. Boa noite. Eu achei que houve falta do Tardelli, com a mão também, parece que ele ajeita a bola um pouco, ele se utiliza do braço para ajeitar a bola. E depois parece que foi ele que passou por cima do jogador do Corinthians. Eu achei falta de ataque. Vai para a cobrança de falta o time do Atlético. Marcos Rocha colocado com ele, o Dátulo. É longe. Vai arriscar direto. E foi um tijolo, a bola passou pela linha de fundo. Caio Ribeiro. Aquela pergunta tradicional e óbvia. Qual é o tamanho da vantagem do Corinthians? É uma boa vantagem, é grande pelo fato de não só conseguir 2 gols de diferença, mas por não ter tomado gols em casa. Agora, tem um adversário qualificado pela frente, tem um time que fez um bom jogo no final de semana contra o São Paulo e que com a presença do Tardelli cresce muito, técnica e moralmente em termos de confiança.
Bruno Henrique com o Malcom. Kleber. Vem aí o time do Corinthians pro campo de ataque. Guerreiro conseguiu ficar com ela, bateu pro gol! Esperança de gol do time do Corinthians. Essa é uma das razões. Deu uma vacilada ao Gemerson numa bola que foi esticada pelo Fagner. Houve uma disputa de corpo. O Gemerson tentou dominar com o pé direito. Ela sobrou pro Guerreiro quando o Vitor vinha. Ele mandou cruzado pro fundo do gol. Guerreiro, camisa 9. Faz o torcedor do Corinthians soltar a voz no Mineirão. Cala, assusta, preocupa ainda mais o torcedor do Atlético. O terceiro gol do Guerreiro na Copa do Brasil. O principal atacante do Corinthians justifica a escalação, o esforço, não ter participado de um jogo do Peru e abre o placar. 1-0 para o Corinthians. Agora o Atlético precisa fazer 4-1. Não há mais possibilidade de penalidades máximas. O jogo não vai mais para os pênaltis. Só iria se o Atlético vencesse por 2-0. E o Atlético precisa de 3 gols de diferença para se classificar. São 6 minutos. O Galo tenta responder imediatamente com o Marcos Rocha. Tocou no Carlos, devolução para o Marcos. Bola boa, chegou na linha de fundo. Travado a escanteio. Chegou bem a cobertura para mandar para escanteio. Caio, a vantagem aumentou, Caio. Falei da questão moral. Esse gol acaba com qualquer confiança. Vai ter que remontar mais ainda o placar agora o Atlético. Vai para a cobrança de escanteio o Galo. Comecinho de jogo. Bola perigosa, o desvio foi feito pelo Renato Augusto. Se fizer um raciocínio simples, é como se o jogo tivesse sido 3-0 lá. Não é exatamente isso, né? Porque você preparou toda a semana, 15 dias, na verdade, 2 semanas, para um determinado objetivo. De repente, toma o gol no começo do jogo. O Anderson Martins está caído. O Bob Faria também está com a gente. E buscar resultados muito difíceis. A Libertadores mostrou isso. Certamente não contava com esse gol do Corinthians tão cedo. Tenta responder com o Marcos Rocha. Foi falta! Levantou demais a perna o Fábio Santos. Atingiu o Marcos Rocha. Não sei se a reação ali do Renato é de quem não entendeu ter havido falta. Pegou, né, Gaciba? Pegou. No mínimo pé alto, mas houve o choque, né? Não, e teve o contato físico. Tiro livre direto, bem marcado. Vai para a cobrança de falta o time do Atlético. Perigosa a falta. Já o Bob vai dar. Provavelmente ele teria um raciocínio para o jogo. Agora já mudou tudo, né? O Caio está dizendo porque você foi protegido. Vem para a cobrança para a equipe do Atlético. Vem o Diego Tardelli ou o Dátulo. Bola para chutar no gol. O Dátulo toma um ângulo para chutar no gol. E o Cássio desvia para escanteio. Bate na bola o goleiro do Corinthians. Você sabia que goleiro treina em dia de jogo? Hoje, pouco antes de meio-dia, chegaram os 3 goleiros do Corinthians depois do treinamento. E agora o Cássio acompanha a bola embora pela linha de fundo. Então, Bob, 8 minutos e 20. Quando o jogo começou, a vantagem era toda do Corinthians, o ambiente era todo do Atlético. Agora a vantagem é muito maior do Corinthians e precisa ver como é que o Atlético vai deixar o ambiente, como é que o Atlético vai sentir esse gol, se vai engolir, colocar a bola no chão e tentar manter a proposta de jogo para fazer os gols que precisa. Se a torcida vai continuar apoiando, se psicologicamente o time não vai desmontar, não vai desabar. Os próximos minutos são chave para ver como é que o Galo vai se comportar na partida. É um bom público, o Mineirão não está completamente tomado, mas tem uma grande presença de torcida. Os torcedores do Corinthians no seu espaço, os do Atlético, obviamente. Torcida do Atlético entoou antes da bola rolar aquele "eu acredito", que foi cantado em prosa e em verso em jogos da Libertadores de 2003. Temos aqui os 2 últimos brasileiros campeões da Libertadores, né? O Corinthians em 2012
o Atlético em 2013. Como eu disse, o Atlético só goleando agora por 4-1 para se classificar. Aí a bola aberta do lado direito para Marcos Rocha. O lançamento foi para o Guilherme, tentou o domínio, a bola deu uma escapada e vai embora pela linha de fundo. Guto Rabelo. Ah, não, é escanteio. Daqui a pouco o Guto Rabelo vai trazer também um primeiro panorama do Atlético. A decisão de escalar o Tardelli, a reação depois do gol do Corinthians. São 10 minutos, vem a cobrança de escanteio, Dátolo na bola. Fechada para cima do Cássio. O juiz vai marcar falta. Ela passou pelo Cássio, houve um choque, o Gemerson chegou. E a impressão é que o Voaden está marcando a falta desse lance aí do Gemerson no Cássio, né, Gaciba? Falta com o braço esquerdo, o Gemerson desloca o Cássio, bem marcado. O Cássio fica no chão. Aproveitar só para informar para você o árbitro do jogo, né? Já falei o nome dele, mas está apitando o jogo o Leandro Voaden, do Rio Grande do Sul. Ele tem assistentes o baiano Alessandro Rocha Matos e o catarinense Kleber Lúcio Gil. E aqueles árbitros da linha de fundo são dois árbitros do estado do Rio, da Federação do Rio, o Marcelo de Lima Henrique e o Wagner Rocha. Esse o time de arbitragem já está tudo bem com o Cássio. Bola para frente. Em cima do Guerreiro, sobe com ele Ed Carlos. O juiz está marcando uma falta. Toque de mão do Luan. E então, Guto, qual era o clima e qual se transformou o cenário e como se transformou o cenário aí no banco do Atlético, Guto Rabelo? Boa noite, Kleber, boa noite a todos. Era de confiança e de esperança, mas depois o clima ficou um pouco de tristeza e desconfiança. O Levi falava em paciência, mas agora o clima é de partir para cima, Kleber. Nem pensou duas vezes, uma vez e meia para botar o Tardelli em campo, né? Nem pensou, porque o Tardelli chegou, disse que estava bem, disse que queria jogar e a comissão técnica entendeu que deveria colocá-lo. Vai jogar até onde aguentar, Kleber. Vai para a cobrança de escanteio a equipe do Corinthians. Terceiro escanteio que o Renato Augusto bate. Lá em cima o Vitor dá um soco na bola, tira. Voltou Luan. Tardelli é o mais adiantado do Atlético. Dominou bonito. Faz a abertura do lado esquerdo. Passa a bola pela marcação do Fagner. Chegou o Guilherme. Vem de trás o time do Atlético. Guilherme outra vez. Vai segurando. Foi lá para dentro da área. O Carlos arriscou o Luan. No meio do caminho, Felipe. Voltou para o Carlos e pega o Cássio. Do lado do Corinthians, Elias e Gil também chegaram, mas estão no banco de reservas. É uma coisa para você, né, Abel Neto? Se o Corinthians estava confiante, mas entendendo das dificuldades, agora o clima deve estar um pouco menos tenso, vai, para não dizer outra coisa. Verdade, Kleber. Boa noite para você, para os amigos da Globo. Olha, a gente viu antes do gol do Corinthians, o time já estava atacando o Atlético Mineiro naqueles primeiros minutos. Isso vai de acordo com o que dizia o Mano Menezes antes da partida, que o time não poderia se acomodar com a vantagem, teria que atacar também o Atlético Mineiro, por isso essa vantagem já maior agora. Daqui a pouco eu falo do Elias e do Gil, Kleber. Que estão, repito, no banco de reservas. Vai trabalhando bola o time do Atlético, Dátolo, Guilherme, bom giro, Dátolo de novo, o argentino dominou, não bateu, Guilherme se apresentou, o passe do Dátolo não foi bom, Marcos Rocha encheu o pé, Cássio cai e pega. O time do Atlético tá mandando a bola pro gol, hein, Caio, tá chutando com algumas frequência. E mesmo com a necessidade, mesmo com o baque do gol no começo, tá procurando jogar de forma inteligente, de forma organizada, tocando a bola, o Tardelli participando um pouco mais da armação e chegando com 2, 3 jogadores à frente. Mais uma disputa pelo alto, o Cássio está sempre jogando a bola lá no Guerreiro e ele brigando com o Ed Carlos. O Ed Carlos ganhou as duas que vieram pelo alto, mas o Guerreiro já fez o gol do Corinthians. Corinthians na frente. 1-0 no placar. Se você somar os dois jogos, nesse instante está uma vantagem de 3-0 para o time do Corinthians. A bronca do Mano Menezes foi no Bruno Henrique, pelo jeito que ele fez a jogada. Deu uma rifada na bola, o Atlético volta então. Lógico que o Corinthians tenta evitar a pressão do Atlético, que é amplamente conhecida no Mineirão. Ela passa pelo Carlos no cruzamento do Marcos Rocha. Globo, a gente se liga em você. Budweiser, great times are coming. Mesmo se o Marcos Rocha tivesse botado o pé na bola, o bandeira Kleber Lúcio Gil tinha marcado a posição de impedimento do atacante do Atlético. E volta de novo, Carlos. Corte feito pelo Guilherme Andrade.
No meio, Leandro Donizete. Fale do Kleber, do Gil e do Elias, Abel, porque o torcedor ligado no futebol da Globo daqui a pouco vai participar e quer saber exatamente desses 3 jogadores que estavam na seleção. Vamos ver esse lançamento do Guilherme, vai ficar a bola para o Fagner, ele protege, o Carlos chega e o Fagner tira. Diga, Abel. Pois é, eu falava com o Mano Menezes, com o auxiliar dele também, o Sidney Lobo, né? Até fazendo essa comparação com o Diego Tardelli, disseram que cada um toma a decisão que lhe convém, né? E citaram também, principalmente, a diferença de posição. Acho que o Caio, o Bob pode até falar sobre isso. Teoricamente, o Diego Tardelli não teria que correr tanto quanto o Elias, por exemplo, ali no meio de campo. Mas os jogadores se apresentaram dispostos a defender o Corinthians, a entrar em campo, mas eles acharam que eles não tinham condições de sair como titulares, por isso os deixaram no banco de reservas, Kleber. Aí vem o time do Corinthians, Renato Augusto tocou a bola para o Petrus, se manda, vai levando, chega bem o Renato, abriu lá na esquerda, bola boa para o Guerreiro, no meio da área o Malcom, Guerreiro foi travado pelo Marcos Rocha, voltou para o Fábio Santos. Aí o Corinthians resolve ficar com a bola, trabalhar a jogada, o Guerreiro protege e vai começar com o Anderson Martins na defesa. O Gil foi titular contra o Japão e não foi contra a Argentina. O Tardelli jogou as duas como titular, o Elias também. E ambos foram substituídos, né? Nas partidas. Vem aí o time do Atlético, Guilherme. Joga a bola para o Marcos Rocha. Cruzamento feito, o Cássio pega. Só lembrar, o jogo foi terça-feira de manhã, no horário de Brasília. Tá aí o Gil. Já era à noite lá em Singapura, né? E eles chegaram hoje por volta das 4 da tarde aqui a Belo Horizonte. Nos corredores corintianos da concentração, a aposta era que talvez o Gil fosse titular e o Elias não. E o torcedor ligado no futebol da Globo, que navega pela internet, claro, também fala sobre esse assunto. Quem faz mais diferença, Gil e Elias para o Corinthians ou Tardelli para o Galo? E certamente essa pergunta que faz a Maria Carolina, lá de Botucatu, no interior de São Paulo, deve estar passando pela cabeça de muitos torcedores. Foram surpreendidos com a pergunta, o Bob e o Caio estão pensando aqui enquanto o Corinthians faz a jogada. Pronto, Caio, acabou o tempo para pensar. O Tardelli faz mais falta. Assim como do lado do Atlético do Corinthians, para mim o jogador fundamental que tem sido decisivo, desculpa, o Tardelli faz mais diferença. O Tardelli em campo muda o jeitão de jogar do Atlético. Assim como do lado do Corinthians, o Guerreiro é fundamental. E por isso, dos 3 jogadores que tiveram servindo a seleção, é ele que foi escalado como titular desde o início. O Guerreiro jogou contra o Chile e não jogou contra a Guatemala, né? Então o Guerreiro teve jogo a menos e tempo a mais para chegar. Fagner recebe a bola na direita. Voltou para fazer a marcação o Carlos. Marcou bem. Pisou na bola na hora de sair. Olha aí o Guerreiro. Dominou na entrada da área. Rolou boa bola para o Malcom. Tentou e não definiu. Ela caiu no pé direito. Aliás, isso vai ser, lógico, um trabalho a ser feito com o Malcom, né? Despertar nele o apetite, a confiança para chutar no gol. Vai ter que treinar pé direito. Já deve treinar, obviamente. Mas quando cai essa bola, ele bater no gol. Boa presença na marcação do Douglas Santos. Tardelli. O Guilherme está pelo meio, o Douglas abre, Luan recebeu e não dominou. Então, Bob, o time do Atlético sem o Tardelli perde muito. E aí o Corinthians sem o Elias e sem o Gil mantém mais ou menos a mesma estrutura. O Tardelli é o diferencial técnico da equipe do Atlético. É um com ele, outro sem ele. Ele faz toda a diferença no time do Atlético. Ele faz muito mais diferença para o Atlético do que o Gil e o Elias para o time do Corinthians. Vem aí o time do Atlético com o Marcos Rocha. Era o Tardelli que participava da jogada ali pelo meio. Guilherme. A torcida queria rapidez, ele tentou enfiar a bola lá para dentro da área, sobrou para o Luan. Marcos Rocha tem esforço e consegue evitar a saída, faz o cruzamento lá em cima o Cássio. E aquele lado tocado pelo Abel, o Caio. Das 3 funções, quem corre mais é o Elias ou o tipo de pique, a arrancada que dá o centroavante também é desgastante? Tá todo mundo achando que o zagueiro é o que menos corre. Maldade que o zagueiro. Vamos ver o Guerreiro. Vai para a jogada. Limpou. Trouxe para dentro. Renato Augusto.
Bruno Henrique passava, ele preferiu a devolução para o Guerreiro e encara a marcação do Ed Carlos. Pega o Vitor. Em termos de posição, claro que o cara que joga no meio de campo, ele trabalha um pouco mais continuamente. Não tem tanta explosão que tem um atacante, mas ele está o tempo todo trabalhando e participando do jogo. Vai lá. A diferença que eu vejo são os jogadores, as peças de reposição. O Tardelli, quando sai do time, o Bob falou muito bem, o time tem uma deficiência, uma carência técnica. O Corinthians tem um jeitão de jogar que principalmente o Bruno Henrique entrou e deu conta do recado. O Guerreiro não. Quando o Guerreiro não está em campo, o Corinthians faz poucos gols. Vem jogar o time do Corinthians com Fagner e Felipe. O Felipe tem sido titular aí nessas partidas do Corinthians sem o Gil. Lançamento do Anderson. Boa bola do Anderson, botou na frente o Malcolm, pega o goleiro Vitor. Globo, a gente se liga em você. Novos antitranspirantes Johnson's. Experimente. Parte outra vez para o campo de ataque o time do Atlético com o Douglas. Carlos abriu, cruzou. Guilherme Andrade afasta, Fagner completa. Quase 21 minutos no estádio do Mineirão. Nós vamos chegando à metade do primeiro tempo. O Corinthians fez 2-0 em São Paulo. Marcou no comecinho do jogo aqui em Belo Horizonte. E a equipe do Atlético tem a necessidade, a obrigação, não há outra possibilidade. Só se classifica vencendo por 3 gols de diferença. Não há mais penalidades máximas. O jogo não será decidido, a vaga não será decidida nos pênaltis. Para o Atlético se classificar tem que ganhar de 3. O torcedor tenta empurrar o Galo. O do Corinthians, lógico, vive aquele clima, aquela tensão, aquela incerteza que é um jogo de futebol, mas provavelmente com mais segurança, com um pouco menos de tremor nas mãos acompanhando o jogo. Marcos Rocha joga no meio para o Tardelli, recebeu como espaço, aí ele vai para dentro, o jogador do Atlético caiu, a bola na tabela. O Tardelli fez tabela com o adversário, porque a ideia era o Guilherme, que caiu na entrada da área. E parecia até que os jogadores do Atlético ficaram olhando para o juiz para dizer, vai marcar falta ou não? Na sequência, o Cássio pega mais uma na finalização do Tardelli. Agora a bola para o Atlético. Olha lá, ó. Ele escorregou, né? E a tabela acabou sendo... Foi um triângulo ali. Tardelli. Aí a bola tocou no Guilherme, no Felipe. E a cara de... Quase deu do Levir Coupe. Foi a 6ª finalização do Atlético. Corinthians finalizou 3 e marcou um gol. O Cássio já pegou as 3, 4 bolas aí boas, né? Umas 2, 3 que ele segurou e a outra que ele desviou para escanteio. E vem mais bola para a área do Cássio. Cobrou a falta, Dátulo, desvio do Fábio Santos, escanteio. Essa é para dar frio na barriga de quem torce pelo ataque, de quem torce pela defesa. Mais uma bola cruzada pelo Dátulo. Fechada de novo. Firme o soco do Cássio. Disputaram o rebote Marcos Rocha e Malcolm. O toque do Petrus. Leandro Donizete vai começar com o goleiro Vitor. Guerreiro e Luciano fizeram os gols do Corinthians há 2 semanas lá no estádio do Corinthians. Está conseguindo espaço para receber com liberdade o Diego Tardelli. Agora ele vai para dentro, tocou a bola para o Carlos, girou, Guilherme, foi para a área o Tardelli, Guilherme tocou lá para dentro, Luan! Eu acho até que não bateu. Aquele saiu comemorando, ó. Guilherme lança. Eu não vejo o Luan tocar na bola, é que o Luan é muito esperto. Se você continuar com a imagem da comemoração, ele dá uns 2, 3 tapinhas na cabeça, sugerindo ao árbitro que foi ele quem tocou. Pro goleiro fica difícil, é uma bola que não é chutada em gol, ele fica de olho no Luan. O Luan levanta a torcida, o Luan quer o torcedor junto, acreditando.
Terceiro gol do Luan e o som da galera do Atlético é de novo ouvido aqui em Belo Horizonte. Vai no embalo do Eu Acredito e o time ataca com Carlos. Chega firme o Felipe para fazer o corte. Gaciba, você achou que a bola desviou no Luan? Achei que não. O gol é legal, independente de ter desviado ou não. O Luan estava em posição legal, participa da jogada. Mas para mim, o gol é de quem chuta a gol, não do Luan. A arbitragem confirmou para o Luan, Kleber. Aquela hora que ele sai correndo e dá uns 2 tapinhas na cabeça, se o árbitro ficar só nele, faz, pô, esse cara aí tá batendo na cabeça, não é possível que ele queira me iludir. Bom, 1-1, 25 minutos. Bom, o caldeirão vai ferver mais, né? Já tá fervendo. Eu não sei se o Luan tocou na bola ou não tocou na bola, mas a participação dele foi fundamental no gol. Porque ele faz o movimento, o Cássio... Olha aí o Tardelli botando pra frente, batendo no gol. Porque se ele não faz, se ele não tá lá, o Cássio cai e pega a bola sem trabalho. Aqui, ó. O Cássio tá ligado no Luan, esperando o desvio do Luan. Ele tem um cabelo grandão, aqui ele tem um topete, ele tem até um topete respeitável. Mas se passou de ventinho. E se foi importante a movimentação do Luan. Olha lá, você é a cabeça. Se ele fosse careca, talvez ficasse mais fácil. Pois é. Mas a qualidade, mais fácil pro goleiro. A qualidade do Guilherme na bola, né? no cruzamento. Vem aí Renato Augusto, tocou a bola pro Malcom vai pra jogada, limpou, bateu pro gol e ela passa. Agora ele foi com fome, driblou e chutou de pé direito, chutou pra fora. E aí o jogo estava caindo num momento de perder intensidade, o que era melhor para o Corinthians, né? Ficava mais fácil de encaixar a marcação. Agora vai ganhar intensidade de novo, ganha velocidade. Vamos ver se o Atlético não começa de novo a confundir velocidade com desespero e coloca a bola no chão. E o Corinthians está muito bem encaixado na marcação. O jogo está muito bom, né? Quase 27 minutos, clima de decisão no Mineirão. Copa do Brasil. Todo mundo erra na Copa do Brasil. Um erro, um deslize, muitas vezes é irrecuperável e imperdoável. 1-1 no placar. Agora na soma dos resultados, 3-1, né, para o time do Corinthians. O Atlético continua precisando ganhar por 3 gols de diferença. Sabe quantas vezes o Corinthians perdeu por mais de 2 gols de diferença esse ano? Pouco, muito pouco. A última derrota foi lá no dia 29 de janeiro. Aquele jogo contra o Santos, que o Corinthians perdeu por 5-1 no campeonato. Faz 9 meses, campeonato estadual. 48 jogos e nenhum jogo no ano. Depois daquele, em 48 partidas, em nenhum jogo, o Corinthians perdeu por mais de 2 gols de diferença. Globo, a gente se liga em você. Coca-Cola, abra a felicidade. Sai jogando o time do Atlético, Leandro Donizete. O Leverkusen observa bastante o técnico do Atlético. O Mano Menezes vai para o banco, volta para a área técnica. Conversa com os seus companheiros de banco de reservas. Essa saiu, o Marcos Rocha não conseguiu. É tensão dentro do campo, fora do campo, nas arquibancadas. E você que está em casa, está acompanhando o jogo. É aquela história de jogo decisivo assim, né? Se você torce para o Corinthians e para o Atlético, você está com a adrenalina absolutamente solta no organismo. Você não torce nem para um nem para outro, se torce a favor ou contra um ou outro. E a gente sabe que nas duas cidades, dos dois times, há oposição. O fato é que o jogo passa a ser sempre com muita eletricidade, com muita energia. Pois não, Guto? O banco do Atlético está preocupado com o Leandro Donizete. Está mancando muito, não sei se vai dar para ele não, hein? Agora deu uma olhada ele para o banco. Começa a ensaiar uma corridinha, enquanto o Atlético tentou acelerar o passe do Carlos. Mas pareceu um pouco forte para o Guilherme dominar. Bruno Henrique, ele com o Malcom.
Chegou para fazer o corte Douglas. Cai a bola no pé do Guilherme. O Luan estava impedido, por isso que o Luan não foi. Aí quando a bola veio, ele resolveu ir. O Mano está reclamando exatamente isso, olhando lá para o Kleber Lúcio. Agora o Kleber Lúcio dá o impedimento. O Luan estava impedido aí, Gacima, e não foi. Aí ele foi. Quando ele vai e a bola está no pé do Fagner, passa a ser outra jogada ou continua precisando marcar um impedimento? Esse impedimento não deveria ter sido marcado pelo seguinte: o Luan não chega a apertar, não chega a disputar a bola efetivamente com o Fagner antes de ele ter posse da bola. Quando o Fagner passa a ter a posse da bola, ter o domínio da bola, é um impedimento marcado de forma tardia e equivocada pela arbitragem. Batido o impedimento pelo Cássio. Toca de cabeça Malcom. Chega o Guerreiro. Bola volta. Começa a se movimentar com um pouco mais de desenvoltura de novo o Leandro Donizete. Como disse o Guto, estava preocupado. E no banco do Corinthians há alguma preocupação, se não física, com o ritmo do jogo, Abel? Não, preocupação e reclamação demais do Mano Menezes em relação à arbitragem. O quarto árbitro está sofrendo com ele aqui, reclamando demais. Diego Tardelli. Marcos Rocha. O Guilherme tentou uma bicicleta. A frase padrão dessa aí é: o pneu furou. Não, mas ele só nem acertou a bola. Sem frases padrão, né? Marcos Rocha. Tocou a bola um pouco mais atrás. Dátolo. Foi pra cima da marcação, se livrou do Guilherme, botou na frente, o Tardelli se movimentava, a bola era pra ele, voltou pro Marcos Rocha, rolou pro Carlos, vem de trás Guilherme, pé esquerdo, desvio, pro gol! Guilherme! Gol do Atlético! A bola desviou no Felipe. Caiu para o canto direito, Cássio. No chute do Guilherme, ela toca no zagueiro do Corinthians. Entra no meio do gol, vai para o fundo do gol. Arrebenta com o Cássio e enlouquece ainda mais o torcedor do Galo. Guilherme, camisa 17. O Atlético vira o jogo. O Guilherme marca o primeiro gol na Copa do Brasil. 2-1 no placar. Tá mais quente o Caldeirão aqui no Mineirão. Corinthians ainda pode tomar mais um gol que estará classificado. Perder por 2 gols de diferença estará classificado. O Atlético precisa de mais 2. Agora só tá botando mais tempero no jogo, né? Cada vez mais tempero no jogo. 32 no primeiro tempo, está aumentando a confiança do time do Atlético. Claro que o Corinthians vai querer diminuir um pouco o ritmo da partida, se fechar um pouquinho mais, né? Tentar segurar esse ímpeto do torcedor do Atlético. Agora, detalhe do gol, em movimentação do Tardelli abrindo espaço no meio do chute do Guilherme, e aí a infelicidade do zagueiro que a bola acabou desviando. Guilherme chega sempre bem, bate firme na bola. Contou com o desvio do Felipe no placar 2-1. É o corintiano. Ouve a galera do Atlético gritando, o time vai à frente. Tentou uma jogada individual, foi levando o Petros, ficou no chão. A defesa do Atlético se livra, Douglas rola a bola até o Guilherme. Nós temos hoje mais 2 jogos pela Copa do Brasil, né? Um deles acontece em Natal, entre ABC e Cruzeiro. E o William acaba de abrir o placar para o Cruzeiro. O jogo aqui em Minas foi 1-0 para o Cruzeiro. O Cruzeiro faz 1-0 lá em Natal e vai levando, então, a vaga para a semifinal. Quem se classificar de ABC e Cruzeiro, nesse instante o Cruzeiro, vai pegar o classificado no confronto de amanhã entre Santos e Botafogo. O jogo no Rio foi 3-2 para o Santos, amanhã o jogo é em São Paulo. E aqui o classificado vai pegar quem passar da disputa Flamengo e América de Natal. 1-0 para o Flamengo em Natal, hoje o jogo é no Rio. E essa aí foi a jogada um pouco mais dura, já estava sem a bola. Ambos estavam sem a bola
e o Bruno Henrique tomou um rapa lá, né, Gaciba? Sim, tomou. Essa foi a reclamação de todo o banco do Corinthians, até porque a bola continuou com o Atlético, deveria ter sido marcado no mínimo a falta contra o Galo. Ele não marcou a falta naquele lance com o Bruno Henrique. Ed Carlos. O toque de cabeça do Anderson Martins, ela volta para o time do Corinthians, o domínio do Renato Augusto. Vem de trás Petrus. Com ele, Guilherme. Voltou para o Corinthians. Agora Malcom. Leandro Donizete faz o corte, faz o desarme. Sai jogando o time do Atlético. Ela voltou para o Leandro. Faz a abertura. Onde está o Tardelli se movimentando. Não parece que viajou um montão, não. Vai para cima da marcação. Ficou parado. Reclamando de ter sido obstruído. Queria falta. Você viu lá como ele fez pro juiz, né, ô Garcia? Foi falta. Parece que reclama de ter sido agarrado, né, no seu braço esquerdo. Não deu para ver que assim, exemplo. Cruzamento do Marcos Rocha. Na entrada da área domina o Felipe. 35 minutos. Amanhã, depois de Império, uma nova audição às cegas do The Voice Brasil. Talento como você nunca ouviu igual. Globo, a gente se liga em você. Novo Fox, o mais surpreendente dos compactos. Caiu o ímpeto, a vibração do Atlético, tudo isso é muito conhecido. Sabemos perfeitamente o quanto esse time do Atlético é vibrante. O quanto o Corinthians é ou deve ser, na tua opinião, frio e calculista para o jogo dessa noite. Para essa altura, do jeito que está o jogo, 36 minutos. A questão é que o ataque do Atlético, o meio-campo e o ataque do Atlético tem muita movimentação e eles não guardam posição fixa. Olha onde está o Tardelli, o Dátolo e o Guilherme, eles trocam o tempo todo. Quer dizer, o Corinthians não consegue ditar ritmo. E isso o Corinthians está sendo envolvido, o Corinthians não está encaixado na marcação, por isso sofre até aqui. O que eu acho é que apesar de ter um sistema defensivo muito sólido, o Corinthians não pode aceitar essa imposição do Atlético, tem que sair um pouquinho mais para o jogo. Portanto, o Corinthians não consegue ficar muito tempo com a bola, não dita ritmo, se defende, tenta aí, ó. Essa boa escapada, o Gemerson fez falta. E vai levar amarelo, né, Leonardo? Jogada clássica de cartão amarelo, né? Agarra pela camiseta, depois de receber o drible, falta tática, cartão amarelo bem aplicado. A última ele não fez falta, o Corinthians foi parar dentro do gol. Vale a pena o cartãozinho, né? Mas aquela lá, se ele faz, é pênalti. Acho... É verdade. Se naquela lá ele faz falta Não, são jogadas, né, bem diferentes, né? Aquela lá ele tentou dar uma travada e a bola tentou dar uma rebatida e a bola escapou. Essa aí ele foi envolvido pelo Renato Augusto. Cartão amarelo para o Gemerson. Bola aberta na direita. Malcom. Vem o time do Corinthians. Fagner. Renato Augusto. Corinthians vai tocando bola. Aí me parece ser tudo que o Mano quer, que o torcedor do Corinthians quer. O Corinthians ficar com a bola, acelerar quando achar necessário, porque a torcida do Galo sabe, ó, tanto é que começa a vaiar o toque de bola do Corinthians para dar aquela esfriada. No cruzamento, o Gemerson no corte. Emendou o Guerreiro! Que lindo lance do Guerreiro! Do jeito que veio, foi. E foi bonito, ó. Bola linda de chutar, hein, Caio? Essa bola todo atacante sonha com ela, livre de marcação, ela vem, você se coordena e pega no meio. Pegou bem o Guerreiro, passou perto. Mas é isso, você tocou num ponto. O Corinthians tem que trabalhar essa bola no campo de ataque para esfriar o ímpeto do Atlético Mineiro. E a bola com o time do Atlético. Carlos, posição de impedimento do Tardelli. Ficou um pouquinho à frente o Tardelli. E aí foi... Aí reagiu na hora o Kleber Lúcio Gil. O próprio Tardelli tinha ciência da sua posição de impedimento, nem reclamou. Corinthians já disputou 52 jogos no ano. Perdeu 13. 11 por um gol de diferença. Um para o Bragantino por 2-0 e um para o Santos por 5-1. Quer dizer, das 13 derrotas do Corinthians, só não pode ter o placar daquele jogo contra o Santos. O Atlético precisa fazer 4-1 na situação atual, precisa fazer 3 gols de diferença para se classificar. Tardelli
39 minutos. Recebeu Douglas. O arremesso é para o time do Galo. Tardelli. Deu uma escorregada, o Bruno Henrique foi o suficiente para o Tardelli chegar, dominar, começar o lance. Gemerson virou lá do outro lado para o Marcos Rocha. Guilherme, boa bola para o Marcos, tentou de primeira para o Luan, foi forçada demais. Não esqueça que dia 9 de novembro tem o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Dia 2 agora tem a corrida, 2 do mês que vem tem a corrida nos Estados Unidos. Vem aí o cruzamento, Cássio deixou a bola passar, teve ótima percepção do lance o Cássio. Dia 2 tem o Grande Prêmio dos Estados Unidos, a Fórmula 1 numa briga ali ponto a ponto, corrida a corrida, entre o Lewis Hamilton e o Nico Rosberg pela conquista do título mundial. E no dia 9 tem o Grande Prêmio do Brasil em Interlagos. Globo, a gente se liga em você. Vivo, se pega bem, pega melhor na Vivo. Perde bola o time do Atlético na defesa. Desculpas amplas e gerais ali pedidas pelo Luan. Kleber, depois do segundo gol do Atlético, já dá para perceber uma maior irritação do Mano Menezes, preocupação até dos jogadores. Agora há pouco o Renato Augusto discutindo com o Malcom, o Cássio também irritado, o Corinthians, como o Caio falou, né, tentando se acertar na marcação. Não conseguiu até agora. Porque na matemática, né, Caio, o Atlético precisava fazer 2-0 para levar a partida para a penalidade, a decisão. Agora, com quase... Lógico, tem meio tempo a menos. O Atlético precisa fazer 2 para se classificar. É natural que o Mano, que o Corinthians, todos fiquem um pouco mais preocupados ali. Absolutamente natural. E até pelo respeito e pela qualidade do adversário, que até aqui faz um grande primeiro tempo. O Corinthians está com dificuldade na marcação, mas muito pela qualidade do Atlético até aqui. Renato Augusto dominou, girou, tentou escapar, reclamou que foi puxado pelo Gemerson, seguro pelo Gemerson. O árbitro não deu essa falta, o time do Atlético se manda. Dátulo. Vem o Luan, vem de trás agora o Luan. Abriu lá na direita, Tardelli. Quem vai para a área é o Carlos, do outro lado, Guilherme. Fagner. Acho que o Tardelli, o Guilherme tinha certeza que o Fagner ia cortar a bola. Aí quando ela caiu, ele não conseguiu dominar. Parece ter dado aquela desarmada para dominar a bola. Malcom. O Corinthians está enfrentando um time muito forte em campo e uma torcida participativa fora dele, como o corintiano sabe ser, e o Corinthians convive a favor e também sabe conviver na situação mais adversa. Leandro Donizete abriu o Douglas, bola para ele. O Malcom guarda uma distância do lateral do Atlético. Douglas se manda, vai levando por dentro. Tardelli se apresenta, ele e Dátulo. Chega de trás Leandro Donizete. O Marcos Rocha abriu. Bola para o Marcos. Com o Fábio Santos chegando. O Corinthians está bem fechado. O Atlético vai fazendo a bola mudar de lado. Lançamento do Guilherme, toque de cabeça do Tardelli. Cássio. Tardelli não pegou em cheio. Tardelli só deu um leve desvio. O Cássio estava ligado ali. E é gozada essa jogada, né? Não é um lance assim rápido, porque é uma bola alta, mas o Atlético está conseguindo fazer isso. Vai muito da movimentação, como você falou, Caio, e da precisão do Guilherme para meter bola. Que faz um partidaço até aqui, participou dos 2 gols. Vem aí o Luan. Se movimentando. Movimentando muito. Chega o Douglas para fazer o cruzamento, bola perigosa dentro da área. Passou por todo mundo. Lateral pro Atlético, o Guilherme se movimentando muito, o time de uma maneira geral. Não, mas o Guilherme, né? E aí, por consequência, a troca de posições ali do quarteto da frente acontecendo muito rapidamente. Porque quando ele fica parado, ele encaixa boas bolas quando a bola chega no pé dele. Mas hoje, especialmente, ele está trocando muito de posições, está se mexendo muito. Marcos Rocha jogou lá para dentro da área, subiu o Anderson. Dátulo, posição de impedimento, marcou a arbitragem. Bom, para boa sorte do Bandeira, do Kleber Lu surgiu, o Guilherme chutou para fora. Mas ele já tinha marcado a posição de impedimento. Eu acho que o Dátulo também estava adiantado, né? O Tardelli talvez não tenha visto a questão. Não, o Dátulo estava legal.
Mas o Guilherme é que recebeu a bola. O Guilherme, aliás, também estava em posição legal, né? E a jogada seria legal. É a consciência que o Tardelli tem da linha de impedimento, do posicionamento dos colegas, né? Ele reclama na hora certa. Aí é que valeu a boa sorte. Globo, a gente se liga em você. Itaú, leia para uma criança, isso muda o mundo. Vem aí a jogada com o time do Atlético dominando o Diego Tardelli. Boa sorte que eu digo do Kleber não surgiu, porque o Guilherme chutou para fora, né? Mais 1 minuto. Vamos até 46 deste primeiro tempo. De um bom primeiro tempo, de uma boa disputa de Copa do Brasil. O Corinthians venceu por 2-0 lá no estádio em Itaquera. O time do Corinthians fez 1-0 cedo aqui no Mineirão. O Atlético virou o jogo. Guerreiro marcou para a equipe do Corinthians. O juiz, pelo jeito, deu o gol do Luan na bola do Guilherme. O segundo gol foi do Guilherme. O time do Atlético chega e o cruzamento bate no Fagner. O Henrique amplia para o Cruzeiro em Natal. E o Cruzeiro vai assim garantindo a semifinal da Copa do Brasil. ABC 0, Cruzeiro 2. Tardelli na jogada, bateu para fora. Lembro mais uma vez, foi 1-0 para o Cruzeiro aqui em Belo Horizonte. Está 2-0 para o Cruzeiro lá em Natal. O Cruzeiro vai eliminando o ABC. 0-0 Flamengo e América no Rio. O primeiro jogo em Natal. Rio Grande do Norte com 2 representantes na Copa do Brasil nessas quartas de final. O Flamengo vai eliminando. E o Gandula tomou uma bronca gigante do Dátulo, porque ele demorou, jogou a bola, não foi preciso na reposição. Marcos Rocha jogou essa bola meio por jogar lá para dentro da área. O Atlético ganhou 31 dos seus 59 jogos neste ano de 2014. 5 deles por mais de 2 gols de diferença, como precisa. O primeiro tempo termina com a vitória do Atlético. O Corinthians fez 1-0. Isso aquilo era um morcego? Batman vem aí já. 1-0 para o Corinthians com o Guerreiro. Para você ligado na Globo, segundo tempo aqui no Mineirão. 2 para o Atlético, 1 para o Corinthians. Na soma do jogo de São Paulo e no meio tempo aqui de Belo Horizonte, 3-2 para o Corinthians. Vale uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. Copa do Brasil começou com 80 times, recebeu os brasileiros que participaram da Libertadores. O Atlético, o Cruzeiro, o Grêmio, o Atlético Paranaense, o Flamengo, o Botafogo. E agora chegamos aí a esse funil. Depois da partida Santos e Botafogo amanhã, são 4 os times. Estaremos com os 4 semifinalistas. Quem será o campeão da Copa do Brasil? E, além do título, ganha uma vaga na Libertadores do ano que vem. Vem aí o time do Atlético. Bom o bote do Bruno Henrique. Ficou no chão, o juiz marcou falta. Qual foi o saldo aí? Saldo do primeiro e projeção para o segundo tempo dos corintianos, Abel Neto. Olha, Kleber, quem saiu reclamando mais foi o Renato Augusto, que estava distribuindo broncas para os companheiros no primeiro tempo. Ele disse o seguinte: o Atlético joga com um volante só e vem com 4, 5 meias, vem com muito volume. A gente está dando moleza na marcação, principalmente no lado direito ali da defesa do Corinthians. Ele disse que o Atlético entra muito fácil ali pelo lado esquerdo do ataque do Galo. Então essa deve ser a mudança do Corinthians, uma melhora na marcação ali. O Mano Menezes junto com o Sidney Lobo, que é o assistente dele já há bastante tempo. Sai jogando o time do Atlético. Boa bola do Guilherme pro Tardelli. Tardelli bota na frente, se manda. Tá com espaço, o Guilherme Andrade só chegou agora. Boa bola em posição legal, Michael Suel pega Cássio! Michael Suel perde o gol cara a cara com menos de 2 minutos do segundo tempo de jogo. É um gol que não pode perder. Num ângulo atleticano, não pode perder de jeito nenhum. E pro torcedor do Corinthians, já deve ter lembrado da defesa contra o Diego Souza lá no Pacaembu, contra o Vasco. Ótima defesa do Cássio. Vai ficar meio dividido, né, Caio? Um gol perdido, uma bela defesa e um gol perdido. Ó, que bolão do Tardelli. Posição legal, né? Posição legal. Perdeu o gol, né? Perdeu o gol.
O que não tira o mérito do Cássio, que é o melhor jogador do Corinthians em campo. O Cássio fez 3 ou 4 defesas que tem garantido essa diferença só de um gol a favor do Atlético. E mais um detalhe, a defesa aí que entra a questão do entrosamento. Você vê que o Felipe, todos param para fazer a linha de impedimento e o Felipe recua. Talvez fosse hora de dar uma conversada com o Gil. Boa observação. O Cássio está fazendo um grande jogo, jogando muito bem mesmo. E o Michael Suel acabou de entrar, novinho, teve a bola para o terceiro gol. Olha a movimentação do Atlético de novo. Abertura na direita, Marcos Rocha tentou de primeira, o Cássio não conseguiu evitar a saída, ela desviou no Fábio Santos, tem escanteio o Galo. Começa apertando, tentando ser avassalador o Atlético. Bateu Dátulo. Ed Carlos subiu e trombou com o Bruno Henrique. A sobra é de novo do Atlético, do Marcos Rocha para o Leandro Donizete. Com ele começa a jogada. Dátulo recebeu. Vem o primeiro combate do Petrus. Leva para o pé esquerdo, faz o cruzamento. Anderson Martins afasta. Kleber, você falou do Cássio. Interessante que ele vem fazendo um trabalho de fortalecimento muscular. Sofreu com lesões no ano passado, né? Ele falou uma frase interessante, que ele acha que está em melhor forma física e técnica agora do que em 2012, que foi o auge dele, com aquela grande Libertadores e boas defesas contra o Chelsea também. Olha aí. O arremesso lateral batido pelo Marcos Rocha, ninguém desviou e ela ficou com o goleiro do Corinthians. Domina Guerreiro. O torcedor do Atlético reclama no domínio. Ele botou o braço, não deixou o Gemerson chegar. Botou o corpo, não deixou de novo. Rolou pro Petrus. Chegou no Malcom. Bateu pro gol. Vitor defende. Esse duelo do Guerreiro com o Gemerson aí, o Gemerson não ganhou uma. O Guerreiro tá bem avessa no jogo em cima dele. O time do Atlético sai de novo. Tardelli. Guilherme começa no meio-campo com o Leandro Donizete. O Corinthians recua bastante. Da intermediária para trás a marcação do Corinthians. Só o Guerreiro fica à frente. Então o Atlético vai procurando espaço. Por isso a movimentação. Vem aí pro lance Michael Suel. Tocou no Dátulo, recebeu de volta. Tabela com o Guilherme. Ela passou pelo Michael Suel. Cruzamento do Douglas, forte demais. Marcos Rocha corre para aproveitar. Consegue. Vem a marcação em cima dele. Tirou, fez o cruzamento. Passou de novo por todo mundo. Os dois laterais bateram forte na bola, mais forte do que precisavam, tanto o Douglas Santos quanto o Marcos Rocha. Das 5 intervenções do Cássio no jogo hoje, você pode, num cálculo ali, numa classificação de dificuldade, 3 defesas bem difíceis. Essa do Michael Suel, independentemente do Michael Suel ter perdido ou não o gol, é uma defesa difícil. E aquela que ele tirou, né? Um desvio para escanteio também foi uma intervenção bem complicada do Cássio. Vem aí o time do Atlético, Michael Suel. Entrou no intervalo no lugar do Luan. Dátulo, boa bola para o Tardelli, levou para o fundo, o Bandeira está marcando. Impedimento, Alessandro Rocha Matos. O Bandeira marca a posição irregular do Diego Tardelli. O peito está à frente, tal qual corrida de 100 metros do atletismo, Garcia. E precisão do assistente, né? E o braço não conta do defensor. Realmente estava impedido. Kleber, um dos mais experientes bandeiras que nós temos no futebol brasileiro. Aí o time do Atlético com o Leandro Donizete, com o Suel. Chega o Bruno Henrique, toma. Diga, Bel. Sidney Lobo, que estava sentado ao lado do Mano, né, auxiliar técnico dele, está agora atrás do banco conversando com Elias. É um sinal que daqui a pouco o Elias pode entrar. A torcida reclamou da posição do Renato, que ele estaria impedido. O Corinthians perde a bola, mal como não conseguiu o lance. Bobeou a saída de bola do Atlético com o Dátulo. Recuperou o Petrus. Bruno Henrique. Recebe Renato Augusto. Olha para a área. Faz o cruzamento. O Guerreiro tá lá. Gemerson não deixa a bola chegar. São mais de 7 minutos. O Atlético precisa de uma vantagem de 3 gols. O Corinthians se classifica mesmo perdendo por mais um de diferença do que está perdendo. Vem aí o Fagner. Bateu, rebateu.
O Fagner roubou do Dátulo. Renato Augusto passa com perigo. Chute bonito. Linha de fundo, tiro de meta. Globo, a gente se liga em você. Budweiser, great times are coming. Parte outra vez o time do Atlético. Marcos Rocha, ele e Tardelli. Domina Gemerson. Mesmo panorama, o Corinthians com 9 jogadores de linha da intermediária para trás. Guilherme tentou botar na frente, deu uma meia-lua, saiu bem o Cássio. Fica o Guerreiro na linha de meio do campo, Caio, e os outros todos naquele espaço entre a grande área e o meio campo para trás. Que foi um pouco a mesma postura adotada semana passada diante do Cruzeiro, mas com uma diferença em relação ao adversário. O Cruzeiro faz essa bola pelas laterais e busca sempre o lado oposto. O Atlético não. O Atlético começa a jogada nas laterais e busca 1-2, a aproximação, a tabela sempre pelo meio. Essa troca de posições é que está dificultando o sistema de marcação do Corinthians. Enquanto o Voaden marca a falta, tem um papo ali do Mano Menezes com o Fábio Santos. E acho que acabou pro Leandro Donizete. Não deu para ele não, né, Guto? Exatamente, Kleber. Não chegou a ser um estiramento, uma lesão muscular. Foi uma pancada que ele recebeu no primeiro tempo, ainda na perna esquerda. Está sentindo muita dor e foi substituído pelo Josué, a primeira mudança no Atlético. Experiente Josué, de seleção brasileira, Copa do Mundo, foi campeão da Libertadores no ano passado, entra no lugar do Leandro Donizete. O que não muda o jeito do Atlético montar o seu meio campo. O Marcos Rocha chegou, tocou primeiro no adversário, é o que diz o Leandro Voaden. Ficou rolando no chão o Renato Augusto. O próprio pedido de desculpa ali do Marcos Rocha acalma o torcedor, né, que já estava ensaiando reclamar da arbitragem que marcou a falta. E a imagem não deixa nenhuma dúvida que o Marcos Rocha pegou o pé do Renato Augusto. Ele próprio vai para a cobrança da falta. Bola para dentro da área. Malcolm no rebote. Tá de ponta direita o Felipe, faz o cruzamento. Josué tirou mal, deu de presente para o Guerreiro. Agora o Gemerson ganhou do Guerreiro. E o Michael Suel tenta puxar o contra-ataque pro Atlético. Guilherme segurou pertinho ali no meio Josué. Dátulo pede, Josué leva. O Marcos Rocha abre. Josué segurou a bola até tocar no Marcos Rocha. O juiz vai dar o toque de mão do Carlos. E o Bandeirinha acho que viu também o toque de mão do Carlos. Ó, braço direito. Toque existiu, braço do lado do árbitro, né? Isso é responsabilidade do árbitro. Bandeirinha viu, legal. Eu tive a impressão, pelo menos, que ele apontou o Bandeirinha. Não sei se foi o Bandeira que marcou, mas tive a impressão do árbitro ter apontado o Bandeirinha. Importante é que marcaram a falta que aconteceu. E vai ser sempre o árbitro a marcar a falta. Se ele não apitar, não tem conversa. O Bandeirinha pode se suar picas aqui balançando alguma coisa. Se o Bandeira, se o juiz não achar, não tem conversa. Bola lançada lá pro lado direito do ataque do Corinthians. Tá ali o Guerreiro de novo, agora para cima do... foi para cima, acabou ele mesmo batendo na bola e o tiro de meta foi marcado sem maiores consequências. Ó. Disputou a bola com o Douglas. O Guerreiro fez toda a pinta de que o escanteio era certo como água, líquido e certo como água. Mas o Bandeira deu o tiro de meta. Lançamento do Fagner. Mudou de lado o Guerreiro. Até agora, muito mais pelo lado esquerdo. Dessa vez vai pelo direito, pela segunda vez. Para na frente na marcação do Douglas. Traz a bola para o meio. Bruno Henrique pode até chutar de pé esquerdo. Preferiu o passe para o Petrus. Acabou batendo muito forte. O RT Vila Nova América
Boa Esporte e o Guizhou da China foram os times que perderam para o Atlético por mais de 2 gols de diferença. 5-0, 4-1, 4-1, 3-0 e 3-0. O Atlético que precisa hoje vencer por este placar depois do gol marcado pelo Corinthians. E como eu disse, o Corinthians esse ano perdeu só uma vez por mais de 2 gols de diferença. Arremesso do Fábio Santos. Malcom dominou, girou, escapou do Josué, tocou no Renato, fechou o Guerreiro, bola para ele, o desvio para fora. O momento do Guerreiro é realmente, ele não perde praticamente nenhuma jogada, chega em todos, consegue concluir. Não é uma bola fácil, né, de fazer o gol essa daí. Agora, essa mão na virilha é que o torcedor do Corinthians faz a mesma cara feia que o Guerreiro fez, né? Se não foi só um desconforto de momento. Malcom. Retomou bem a bola para o time do Atlético. Carlos. Começa com Ed Carlos, o zagueiro. Apontou, sinalizou. Aí jogou curtinho com o Dátulo. Recebe Douglas. Boa bola do Tardelli. Fizeram 2-1 ali em cima do Malcom. Drible bom. Vai arriscar o Tardelli. Não, preferiu tocar para o Guilherme. A devolução era para o Tardelli. Estava ligado ali o zagueiro Felipe. Guerreiro chegou e bateu na bola o Ed Carlos. Ameaçaram uma reclamação para cima do Bandeira. Não sei exatamente por quê. Renato Augusto. Malcom. Bom combate do Douglas. Tem espaço para correr o Michael Suel. Rola a bola para o Tardelli. Foi forte demais o passe. 15 minutos. Luciano chamado agora para conversar com o Mano Menezes. Elias, por enquanto, na espera, mas o Luciano entra daqui a pouquinho. Amanhã, depois de The Voice Brasil, tem Amor e Sexo. O Luciano é o artilheiro do Corinthians na temporada. Ele marcou 14 gols. E normalmente, quando vem do banco de reservas, o torcedor gosta mais do Corinthians, né? O outro fica um pouco mais e lá vem. Só não vai gostar muito se for no lugar do Guerreiro, caso ele tenha sentido aquela lesão, aquele adutor ali da coxa. Não é não, Caio. Vai sair o Malcom. Então o torcedor vai ficar mais satisfeito. Porque não poderíamos imaginar que, se não fosse por lesão, que o Mano resolvesse tirar o Guerreiro. Bobeou Renato Augusto, perdeu a bola, domina Carlos, o Atlético chega com perigo, limpou, bateu na trave! Uma pancada do Carlos! Tem que aplaudir mesmo o Levi e a torcida do Atlético. Bobeou Renato, Josué tomou, o Carlos limpou, encheu o pé, ela toca na trave e vai embora pela linha de fundo. Globo, a gente se liga em você. Novos antitranspirantes Johnson's. Experimente. A primeira alteração será feita então pelo Corinthians. Está indo embora o garoto Malcom. E entrando o Luciano. Bom, pro Malcom é sempre um jogo mais para ficar experiente, para ganhar, né, para ganhar casca, rodagem. E o Luciano também ainda. É um cara novo ainda. Tem sido muito feliz quando sai do banco de reservas para marcar os seus gols. Na Copa do Brasil ele marcou 3. É o artilheiro do Corinthians na temporada com 14 e na Copa do Brasil com esses 3 gols marcados. Bola aberta, é o Atlético que chega. Douglas para cima do Fagner. Fagner conseguiu o desvio. E depois usa o corpo, sofre a falta. Ô Garcia, eu não quero que você analise a falta. Primeiro você analise se os torcedores que estão atrás do gol acharam que foi falta. E você? Eu não daria falta. Não daria. Para mim é somente arremesso lateral nessa jogada. Quase 18.
enigmático. A expressão enigmática de Mano Menezes. Não sei se ele estava rindo, com vontade de rir, ou só pensando mesmo. Vem a bola para o time do Atlético. Domina Dátulo, faz o lançamento. Dispara Michael Suel. E a bola foi embora. O Michael Suel não conseguiu dominar. O Michael Suel entrou bem no time, viu? Entrou bem no segundo tempo. Está se movimentando bem. Deu outras opções para o ataque do Atlético e ajudou a aumentar essa pressão no segundo tempo. Sai jogando o time do... Saía o time do Atlético. O Rodrigo Silva diminui para o ABC lá em Natal. 1 para o ABC, 2 para o Cruzeiro. 0-0 Flamengo e América de Natal no Rio. Vai se classificando o Flamengo, vai se classificando o Cruzeiro. Aqui vai se classificando o Corinthians. Amanhã o outro semifinalista será conhecido do confronto entre Santos e Botafogo. A Copa do Brasil 2014. A Copa do Brasil começou em 1989. Vive este ano a sua 26ª edição. É a 25ª do Atlético. Nunca foi campeão, chegou 2 vezes às semifinais, em 2000 e 2002. Só ficou fora da de 93. Participou então de quase todas. Só ficou fora de uma Copa do Brasil, o Clube Atlético Mineiro. Marcos Rocha. Atlético adianta todo o time. Dátulo, bola foi forte demais. O Corinthians, por sua vez, está participando da 19ª Copa do Brasil do clube, ficou fora de 7. Foi campeão em 95, em 2002 e 2009. 3 títulos. E foi vice em 2001 e 2007. Tome som aí da torcida. A torcida do Corinthians soltou a voz, a do Atlético responde. Dos mais populares times do Brasil, o Alvinegro aqui de Belo Horizonte, o Alvinegro de São Paulo, Atlético e Corinthians fizeram decisão de Campeonato Brasileiro em 99 e disputam uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. 20 minutos do segundo tempo no Mineirão. 2-0 para o Corinthians em São Paulo, aqui está 2-1 para o Atlético. O Corinthians vai se classificando com esse resultado. Se tomar mais um gol, ainda assim fica com a vaga. O Atlético precisa de mais 2 para conseguir passar a semifinal. Marcos Rocha. Apareceu bem o Josué. Vai levando o Josué. Abertura interessante para o Diego Tardelli. Encarou a marcação. Bem, o Fagner botou a perna esquerda, o pé esquerdo fez o corte. E aí passou mal a bola. Tem uma segunda chance o Fagner. Bola chegou no Luciano. De novo o Fagner. Agora se manda. Luciano. O Corinthians consegue trabalhar. Luciano de novo. O passe dele foi forte demais. O Fagner não estava impedido. É que ele acabou fazendo um passe muito forte e ela foi para fora. Gabriel abre o placar para o Flamengo no Maracanã. O Flamengo aumenta também a vantagem que já tinha contra o América de Natal. 1-0 em Natal, agora 1-0 para o Flamengo no Rio. O próximo confronto nas semifinais, se o time, quem se classificar aqui de Corinthians e Atlético, pega o classificado de Flamengo e América. Na outra, o classificado de Cruzeiro e ABC pega quem passar de Santos e Botafogo. Pois não? Eu posso estar enganado, mas me dá a impressão de que o Diego Tardelli já começou a sentir o ritmo da viagem, dos jogos, já não está conseguindo imprimir aquela velocidade, aquele ritmo de jogo a essa altura da partida. O que seria natural, né? Absolutamente natural, claro. É de 20 para mais de viagem, né? 20 horas para mais de viagem. Na saída do intervalo, Kleber, ele chegou a brincar que só sairia depois que fizesse um gol. Vem aí o time do Atlético com o Marcos Rocha. Dátulo vai arriscar, bateu no gol. Cássio faz a defesa. O
Hoje, Jô Soares bate um papo com a autora Glória Pérez, com a atleta Fabiana Müller, grande nome do atletismo brasileiro, e também com o cantor Gustavo Lima. Depois do Jornal da Globo tem o programa do Jô. Vem aí o time do Corinthians. Wagner rolou a bola, Luciano não bateu em cheio. Dátulo quase conseguiu levar, ela voltou pro Ed Carlos. Tenta puxar o contra-ataque o Atlético. Tardelli. Recebeu a marcação do Bruno Henrique. Foi lá, buscou, ganhou. Driblou bem o Luciano. Josué. Esse é o Marcos Rocha. O Atlético fez 2 substituições. No intervalo, o Luan saiu machucado, entrou o Michael Suel. Nesse segundo tempo também dolorido, saiu o Leandro Donizete, entrou o Josué. No Corinthians, uma só, por opção do Mano. Saiu o Malcom, entrou o Luciano agora há pouco. Quase 24 minutos. Segundo tempo de jogo, lá vem o Atlético, vai mudando de lado a bola. Marcos Rocha carimba o Fábio Santos. Quando terminar o futebol, tem as notícias do Jornal da Globo e na sequência o programa do jogo. Carlos. Tentou a jogada o Douglas, Michael Suel só protegeu e ganhou o tiro de meta a defesa do Corinthians. Vamos ver o gol marcado pelo Flamengo lá no Rio. O gol foi do Gabriel. Segundo tempo de jogo no Rio, cruzamento feito pelo Everton. Aí o Gabriel pegou a sobra e bateu firme. Vai brigando ali o time do Corinthians com o Guerreiro. Luciano, Renato, Petrus, passou o Fábio. Marcos Rocha cercou, o Carlos volta acompanhando a movimentação do Petrus. Aí o Corinthians vai tocando a bola. Não muda. E teoricamente não tem mesmo por que mudar esse ritmo que o Corinthians impõe ao jogo. Petrus e Fábio. Arremesso lateral. Não vai se meter ali na jogada. Vai se meter na jogada, fica ruim. Vai tomar uma bronca do juiz. Vai ser expulso. O Xuxa empata o jogo para o ABC. Olha que mudança, hein? ABC 2, Cruzeiro 2. Se bem que se o ABC ganhar o jogo por 3-2 não resolve, né? Tá expulso o Mano, né? Não, ele só falou para ele ficar ali atrás da linha, dentro do posicionamento que ele pode ficar na área técnica. Ele estava quase invadindo o campo, né? Não, ele, na verdade não nem. Além disso, ele queria o arremesso para ele chegou a tocar com a mão no cotovelo do Marcos. Depois eles ficaram na boa, eles conversaram. Não pode fazer isso, né? O treinador ali tem que ter conduta irrepreensível. Falar com seus jogadores, tem nada que ficar agarrando o braço do jogador que está cobrando arremesso lateral. Eu expulsaria o Mano nesse tipo de jogada. Não daria segunda chance, expulsaria. E agora ele deu o pé alto. Esse é o lance típico do jogo perigoso. Não há o choque do pé do Guerreiro com nenhuma parte do corpo do Marcos Rocha, mas o risco que o Marcos Rocha correu pelo jeito do Guerreiro entrar. Por isso o árbitro dá aquela falta que se fosse lá pertinho da área seria em 2 lances. Aqui no longe também é em 2 lances, mas poucos bateriam direto dali, né? Nelinho talvez. Vem aí jogar o time do Atlético. Josué. Recebe Douglas. Michael Suel. Trabalha com Diego Tardelli. Que drible, hein? Foi pra dentro, tocou no Michael Suel. O Michael Suel entrou ainda mais ou menos no jogo, hein? O Michael Suel tá voltando de uma lesão. Ficou quanto tempo parado, Guto? Um tempão, né? 1 mês e meio. Ficou de fora de 10 partidas por causa de uma lesão muscular. Voltou no domingo contra o São Paulo. Engraçado que ele entrou bem, fez 2, 3 ótimas jogadas, se movimentou e depois
deu uma desaparecida, né? Na verdade, assim, ele está errando lances, né, técnicos, né, domina, a bola escapa, aquele gol que ele ficou na cara. Participar, ele participa, então, talvez tecnicamente, aquela história, né, cara, de intimidade com a bola, né, readquirir a intimidade com a bola. Ritmo de jogo. E o Maxwell é um cara que corre muito com ela, né, um cara da jogada individual, não é um articulador. Então, nesse tipo de jogada, nessa tabela, nessa aproximação, ele tem um pouquinho mais de dificuldade. Amarelo para o Guilherme Andrade. Por retardamento. Primeiro amarelo para jogadores do Corinthians. A boa e velha cera, cruzamento, mais do que o cruzamento, uma inversão de jogada. Marcos Rocha dominou, segurou, passou o Guilherme. Marcos Rocha tenta resolver sozinho e ficou com a conta sozinho para pagar. Daqui a pouco Marion no lugar de Tardelli, a última mudança no Atlético. O Tardelli aguentou bastante, né? 28 minutos do segundo tempo. Vai levando o Guerreiro, ganha o escanteio. O Guilherme levou o cartão amarelo porque fez cera. O Gemerson tomou um porque segurou o adversário. E o Tardelli vai embora agora. É duro de aguentar, né, cara? Não dá pra exigir mais do que ele fez. E até fez direitinho, né? A atitude dele foi louvável, foi bacana, foi de comprometimento com o grupo, pela importância do jogo. Mas claro que tem o desgaste, não só da partida, mas do voo, que é longo e a musculatura sente. Cobrança de escanteio do Renato Augusto. Lá em cima o Felipe. Bola fora, linha de fundo, tiro de meta. O Atlético entrou depois, né, na Copa do Brasil, já nas oitavas de final, e passou pelo Palmeiras na fase anterior, ganhando por 1-0 e por 2-0. Aí, correu 7 km e 600 metros o Tardelli. O Elias e o Gil também vieram de Singapura, onde defenderam a seleção, mas esses estão no banco de reservas do Corinthians. Vai chegando o Atlético, bola para o Douglas. Cruzamento para a área. Olha a sobra de bola do Guilherme! Gol! Guilherme! Gol do Atlético! Tá com o pé calibradíssimo. Olha que belo chute. Ela deixa a trave e vai pro fundo do gol. Douglas no apoio. A disputa ali no meio entre o Anderson e o Carlos. Olha como bate na bola com precisão. Jeito plasticamente bonito de bater. E perfeito, longe do alcance do Cássio. Guilherme, camisa 17. Participa dos 3 gols do Atlético. E o Atlético fica por 1. E aumenta a tensão no estádio do Mineirão. O torcedor do Atlético vibra, pula, acredita. O torcedor do Corinthians fica ressabiado. Vai confiar na defesa, no sangue frio, no contra-ataque do time. 31 minutos. Incendiou de vez a disputa por uma vaga na semifinal da Copa do Brasil entre Atlético e Corinthians. Percebendo isso, o Mano prepara 2 alterações, Danilo e Elias. Daqui a pouco. Vem a cobrança de escanteio para o time do Corinthians. É mais um para ele. Bom, além de ser oxigênio novo, é toque de bola, é experiência, é precisão nos lances. Pelo menos deve pensar isso, Mano. Outra bola fechada. Vitor vai lá em cima e pega. Por falar em Vitor, o Caio falou no primeiro tempo que nem no primeiro, já no comecinho do segundo tempo, que o Cássio vinha sendo o melhor jogador do Corinthians. O Vitor, todo mundo sabe da história, desses grandes resultados. Agora ele está mexendo com a torcida para a torcida subir. E os dois vão ser tema daqui a pouquinho de uma pergunta do torcedor ligado na Globo que navega pela internet. Bola do Dátulo, pode ser agora, ó. Quer saber exatamente sobre o desempenho dos dois, sobre quem é melhor, quem é o melhor goleiro. Seco e direto, pergunta o Pedro de Belo Horizonte. Vitor ou Cássio? Vem aí o time do Corinthians. Cássio tá brigando pela bola. Ela ficou viva. Aí sobrou pé, sobrou mão, sobrou chute e sobrou apito. Algum de vocês fala, Maio Garcia? Eu acho... Não, só pra dizer, isso aí, o goleiro quando bota a mão em cima da bola, isso já tem posse. Chutar essa bola aí é jogo perigoso.
Eu acho o Vitor um jogador mais completo. Não só dentro da área, nas suas defesas, mas nas reposições de bola, na forma como ele liga o contra-ataque. Eu gosto mais do futebol do Vitor, mas acho o Cássio um grande goleiro também. Eu acho que é empate. Se você for analisar quem é mais goleiro, as duas carreiras são importantes. Nós estamos falando de um cara que é o Cássio, que ganhou um título inédito e teve uma influência direta contra, na minha opinião, o maior goleiro da história do Clube Atlético Mineiro, que é o Vitor. Mas o momento do Cássio... da história do Atlético? Ele conquistou o que ninguém conseguiu conquistar. Mas acho que o momento do Cássio é melhor. O Vitor tem 31 anos, 1,93 m de altura. O Cássio tem 1,95 m de altura, um pouquinho mais, mais fortão, né? O Vitor é mais fininho, tem 27 anos de idade, o goleiro Cássio. Kleber, o Elias está prontinho para entrar no lugar do Renato Augusto e Danilo. Só um instantinho, Abel. Aquilo que você está falando de mão na bola é aquela mão esquerda em cima da bola. Quando ele joga ela, quando ele pressiona ela contra o solo, a partir daquele momento... Não precisa nem ter domínio completo da bola, é a mão em cima. A mão em cima, pressionando ela contra o solo, ele tem posse de bola. Ali não pode jogar. Diga, Abel, perdão. O Elias vai entrar no lugar do Renato Augusto. O Danilo, pelo jeito humano, preferiu esperar um pouco mais. Eu tinha conversado com ele, mas voltou a se aquecer atrás do banco. Ó, passeia e sinta o clima dos dois lados do Mineirão, o lado atleticano e o lado corintiano. É uma torcida empolgada esperando mais um. É uma torcida confiante, imaginando que o time vai segurar essa onda. Sai Renato Augusto e entra Elias. Globo, a gente se liga em você. Coca-Cola, abra a felicidade. Fez-se uma dúvida ali e aí o árbitro foi preciso. É o Renato Augusto? Não sei quem é. Então cobra e deixa. Agora você espera. Tá certinho, né, Gaciba? Porque o Mano ficou irritado e disse que ele não tinha falado o Renato. A placa já estava levantada. O Elias disse, inclusive, pô, mas me falaram o Renato. Ele disse que não é o Renato não que vai sair, e sim o Guilherme Andrade. Tudo bem, isso aí tudo bem, mas a atitude do árbitro, perfeito. Perfeito, realmente. Ele tem que agilizar o jogo, né? Senão o retardamento acaba interferindo no andamento da partida. Bom, então vem a informação aí do Abel, vai sair o Guilherme Andrade para a entrada do Elias. O que eu acho muito melhor para o Corinthians, porque o Guilherme, além de ser um jogador só de contenção, praticamente não passa do meio de campo, já tem um cartão amarelo. Então você mantém a mesma estrutura e adiciona um pouco mais de qualidade ofensiva. O Elias vai sair mais para o jogo, quem deve fazer a função um pouco mais retardada, um pouco mais atrás, deve ser o Bruno Henrique. Mas muda o jeitão do Corinthians jogar. Entra Elias, número 7, sai Guilherme Andrade, número 15. O Mineirão tá balançando. Balança no ritmo do coração do atleticano, que tenta fazer o time continuar nessa perseguição. Balança também no ritmo cardíaco do corintiano, que tá ali, acelerado. Vai segurar ou não vai segurar? Faz um golzinho de contra-ataque. Aposta no quê? Lançamento feito pro Michael Suel. Consegue a defesa tirar. 3-1 no placar. Agora nós temos um empate no placar agregado, né? 3-3. 2-0 para o Corinthians em São Paulo. 3-1 para o Atlético aqui em Minas no placar agregado. 3-3. Por que a vaga nesse instante é do Corinthians? Porque o Corinthians fez. Então eles têm agora 3 pontos cada um e 0 de saldo. 2 para lá e 2 para cá. A vantagem do Corinthians é exatamente o gol marcado fora de casa. Porque o Atlético não fez gol lá em São Paulo e o Corinthians fez um gol aqui no Mineirão. Essa igualdade nos pontos e no saldo dá a classificação para a equipe do Corinthians. Por isso que o Atlético precisa de mais um. Agora uma ajuda camarada do... Você acha, Caio Ribeiro, que o Guilherme está sendo amigo, dando uma força pro Renato? Ou ele quer jogo, cara? Não precisa nem responder. Essa é fácil. Agora vai o Renato embora. Não foi naquela, foi nessa, velho. Pois é, e agora sim o Danilo em campo, número 20, no lugar do Renato Augusto.
Então saíram o Guilherme Andrade agora há pouco. E nesse instante o Renato Augusto para as entradas do Elias no lugar do Guilherme e do Danilo no lugar do Renato. Olha o Danilo na primeira dele! Vitor! Na primeira bola o Danilo por pouco não deixou o Corinthians mais perto da classificação. Boa jogada do Luciano, né? E o Vitor nessa deve ter ficado com dúvida, que é tipo da bola que normalmente o cara põe lá do outro lado, né? Ele deu no canto do Vitor, o Vitor foi buscar. Escanteio para o time do Corinthians, 38 minutos. Tem mais minutos, tem mais vibração, tem mais tensão aqui no estádio do Mineirão. Vem a cobrança. Curva do Luciano, defesa do Vitor. Emocionante, vibrante está também o Campeonato Mundial de Fórmula 1. Com a disputa entre o inglês Lewis Hamilton e o alemão Nico Rosberg pelo título da temporada, os dois pilotos da equipe Mercedes, que já é a campeã dos construtores. Dia 2 tem o Grande Prêmio dos Estados Unidos, mais um capítulo. E dia 9 de novembro, o Grande Prêmio do Brasil. Será que vai ter matematicamente chance de decidir o Campeonato do Brasil? Cruzamento feito, desvio do Fábio Santos. 9 de novembro, o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Escanteio para o Galo. Foi lateral. Não foi escanteio, não, o tiro do Fábio Santos. Na lateral para o Marcos Rocha é quase um escanteio. Isso que eu quis dizer. Globo, a gente se liga em você. Novo Fox, o mais surpreendente dos compactos. Mais uma bola do Marcos Rocha lá para dentro. Você já se imaginou, ou já conseguiu pelo menos passar por... que deve estar rolando na mente de cada um desses caras que estão aí dentro do campo? Vem aí, Marion. Acabou se enrolando ali com a bola. Claro que é muito individual, né, Caio? Mas passa alguma coisa ou só passa o lance? É só uma coisa imediata, automática, é o lance, é a jogada, é o que eu vou fazer agora. Não tem essa, vou classificar, não vou classificar. Não dá pra você entender a razão do jogo, né? A importância, a vantagem conquistada. Nesse momento... eu digo agora, assim, nesse instante. Acho que o Corinthians não jogou até agora. Quem tá jogando é o Atlético Mineiro. O Corinthians não marcou. Então acho que o Corinthians nesse momento na cabeça passa, não podemos tomar o quarto gol. Só isso, né? Só passa. Eu acho que sim. E se der pra fazer, fica lá longe. não podemos, porque custa a classificação. E o Atlético olha pro relógio e fala, vamos que ainda dá. 40. Mas os acréscimos que certamente serão determinados pelo árbitro Leandro Boaden. O Atlético erra na saída de bola do Marion. Esticada demais, Vitor pega. Globo, a gente se liga em você. Vivo, se pega bem, pega melhor na Vivo. Segura a bola o Guerreiro e perde a bola. Felipe bem colocado. Aí o Danilo, que entrou para ficar mais à frente mesmo. Imagino eu, para segurar a bola, né? Tem corpo, tem bom domínio. Bola chegar e ele prender. Foi em alguns grandes jogos e temporadas do Corinthians, o cara do ritmo do time, o Danilo. Vem aí o Atlético, esse é para incendiar, esse que é a temperatura lá no alto. Se o Danilo era o termômetro, o Atlético quer muito calor nesse final de jogo aqui no Mineirão. Lançamento feito pelo Gemerson. Buscou o Marcos Rocha, conseguiu o domínio. Vai para o fundo o Marcos Rocha, fez o cruzamento, bola perigosa, passou por todo mundo. O Fagner até podia ter dominado. Agora quem tomou a bronca monstruosa do Cássio foi o Luciano, que deixou o Marcos Rocha girar e cruzar. O Fagner jogou para fora, o escanteio marcado. Zé viu o toque de cabeça pro gol! É de Carlos, gol do Atlético! Aos
Atlético consegue o placar da classificação. O Atlético aos 43 minutos está com a vaga na semifinal da Copa do Brasil. Em mais uma recuperação espetacular, histórica, de uma torcida que não é à toa, tem como lema que acredita. Ô Gaciba, ele tocou de cabeça, de pé, de mão, de braço, do que, hein? Não foi o jogador do Corinthians? Acho que bate no Guerreiro e posteriormente no Ed Carlos. Primeiro no Guerreiro, posteriormente no Ed Carlos para dentro do gol. O Guerreiro sobe. Não, o Guerreiro no chão, acaba batendo na cabeça do Guerreiro, bate no Ed Carlos e a bola entra no gol. É coisa mesmo de sobrenatural, de deuses do futebol. Olha a galera do Atlético! Impressionante. Para deixar torcedor corintiano de cabeça doída, dolorida, de garganta com nó. Para deixar aqueles que torcem contra nesse ritmo aí, ó. Aí a bola dominada pelo time do Atlético. Marcos Rocha. Agora mudou o lado de segurar a onda. Globo, a gente se liga em você. Itaú, leia para uma criança, isso muda o mundo. Vai segurando bola o Atlético. Marcos Rocha tentou ganhar o arremesso, não deu. Bob, falava que eu ia te perguntar. Ih, bobeou a saída de bola errada do time do Corinthians. Olha a chance do gol. Wagner chega para buscar. Depois do Caio daquele depoimento de como é lá dentro, eu ia te perguntar. Agora dá para imaginar, não, taticamente viraremos por aqui, iremos por ali. Pô, pelo gol não dá para imaginar nada. A bola bate num no outro, né? Não tem tática. Num jogo como esse, a essa altura, não tem tática. E agora não tem. Eu fico imaginando agora o jogador que tentou, por exemplo, do Corinthians segurar um pouco mais, agora quer que o relógio pare, né? Quer continuar para ter mais jogo, né? E o torcedor do Atlético, o time do Atlético, quer que o jogo acabe. E vai a 49 minutos o segundo tempo. E o ABC virou um jogo para cima do Cruzeiro. Brincadeira não. ABC 3, Cruzeiro 2. O Cruzeiro está se classificando porque o ABC não fez gol aqui em Belo Horizonte e o Cruzeiro fez 2 gols lá em Natal. Então o ABC, para se classificar, precisa de mais um gol. O Corinthians, com esse resultado, está se classificando. O Flamengo está ganhando do América de Natal por 1-0. Nesse instante, Flamengo, Cruzeiro, Atlético estão passando. A semifinal que vai se definindo agora, com os placares de agora, Flamengo e Atlético. Aí vem jogar o time do Vinha. O time do Atlético prendeu o Michael Suel. Mas que coisa que é o tal do futebol de vez em quando. Não, de vez em quase sempre, né? Mas olha, foi a loucura. E vamos falar a verdade, o jogo é emocionante, tem os acréscimos, tem muita coisa ainda para acontecer, mas o resultado retrata o que foi a partida até agora. O Atlético jogou e o Corinthians assistiu. O Corinthians ganhou por 2-0 em São Paulo. O Corinthians abriu o placar no começo do jogo aqui em Belo Horizonte. E o Atlético vem com uma virada. Torcedor do Corinthians. É muito difícil a gente interpretar o que significa este ou aquele movimento. Olha o Corinthians chegando, bateu mal na bola. Arriscou dali o Luciano. Não pegou bem, não. Difícil entender exatamente o que significa aquele movimento, mas que o torcedor do... Esses aí estão brigando pela bola, né? Naturalmente. E o torcedor do Corinthians ali, vai explicar, quem vai explicar o que, de que jeito? Acho que nem o Elevir explica porque ganhou de 4 e nem o Mano explica porque está perdendo de 4. Agora é a briga do relógio. Agora é a briga do relógio. O relógio que o Corinthians queria que passasse.